foi solicitado, tá, que eu falasse sobre uma epidemiologia geral da pandemia, né, especificidade dos grupos com doença crônica, tá? Então, tem 3 questões aqui, né? Uma, se já era esperado esse aumento, né, desproporcional de mortes de pessoas com doença crônica e maiores de 60 anos, o que devemos nos preparar para observar daqui para frente, e uma outra pergunta, se a maior mortalidade das pessoas maiores de 60 é porque se elas têm doença crônica não transmissível, né, ou se ela tem um risco independente, né, a idade ou a doença teriam riscos independentes. Foi assim que eu entendi a pergunta. Tá? Então, assim, de uma maneira geral, né, da pandemia, esse dado não está atualizado, eu sei que vocês têm dado atualizado a todo momento, mas o que eu queria chamar a atenção, porque vocês vejam que ainda não temos assim 1.000 mortes aqui, isso é da semana passada, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é simplesmente a letalidade dos casos, né, que está mundialmente está em torno de 6%. Eu quero chamar a atenção nesse gráfico aqui, que vocês observam que mesmo com o aumento do número de casos, né, assim, acumulado aqui, tá, a fatalidade, né, ela aumenta, então mostra que está se testando pouco, tá? Eu estou testando mais caso grave, então tem uma fatalidade maior dentre os casos registrados. Aqui nós podemos ver os casos que vão se acumulando por região, tá? Então você tem a Europa, que é esse vermelho aqui, né? Nós tivemos muito poucos casos na Ásia ainda, tá? Que é esse azul, África é o azul clarinho, tá? América, esse amarelo, né? As Américas, tá? E a África, o azul, isso. E o roxo, roxinho, e essa cor aqui, que é o meio laranjado, é a Ásia, tá? Duas áreas da Ásia, né? Eles são divididos em 2 áreas. Aqui seria o início, né, que a gente viu na China, mas o que nos chama a atenção é que a gente ainda não tem um número grande de casos em países bastante populosos como a Índia, né? Pode ser por falta de diagnóstico, tá? Mas chama muita atenção da gente, porque está muito mais perto, né? Quer dizer, está situado numa área da Ásia, que é a área East, mas igual chama bastante atenção. Mas, de alguma forma, a gente pode ver, por exemplo, aqui, né, se você vai por região, né, então aqui a Ásia, então você tem a China, né, com o maior número de casos reportados, entendendo que a China não teve uma epidemia em todo o país. A China ficou muito mais restrita à província de Hubei, tá? E poucos casos em outras províncias. Então, assim, eu diria que a China ainda está sujeita a ter uma outra onda em outras partes, né? Que ainda não teve. Tá? Porque com o isolamento de Hubei, poucos casos saíram daquela área e foram para outras províncias. Tá? Mas, se vocês tiverem aqui a Coreia do Sul, né, que foi um país que conseguiu deter a expansão do vírus, né, e os outros países eles estão bem abaixo. Né? E aqui a Europa, que a gente já está com mais de... Né, uma quantidade grande de casos na França, Itália, Espanha, né? Alemanha, aqui número de casos também com a menor letalidade, claro, ou seja, testa mais, então tem uma letalidade menor. A gente sabe que a letalidade está entre 1% e 2%, né? Mas, por falta de teste, os países estão tendo que escolher a quem testar e estão escolhendo testar casos graves. Né? Se nós olharmos aqui para a América do Norte, então, né, nós vamos ver os Estados Unidos disparado com o maior número de casos. Aqui temos o Canadá. Tá? Então, os Estados Unidos como um epicentro agora aqui para as Américas, né? A África com muito menos casos que todos os outros países, muito menos em geral, né? Tá? Vejam aqui a Etiópia, até que está no norte da África, né? Tá? Você tem alguns países como a África do Sul, né? Marrocos, que também é norte, Egito, né? Com mais casos, mas ainda muito abaixo. Tá? O que também pode mostrar um problema de
notificação de casos, né? São países que já têm problemas em sistemas de informação, já há mais tempo. Então, só para a gente dar uma olhada geral, né, no várias regiões do mundo, né? Se vocês olharem um pouquinho melhor aqui, nós temos Cuba, né, com menos casos aqui, tá? E outros países das Américas também com menos casos. Se a gente for olhar para o Brasil, eu sei que vocês já viram esse dado, mas vou mostrar alguma coisa que saiu no boletim epidemiológico de sexta-feira. Por exemplo, para o sexo, né? Isso aqui são mortes, tá? Então, quase 60% das mortes até agora foram de homens. Isso vai ao encontro de toda a estatística no mundo também, né? Assim, os homens estão morrendo mais que as mulheres, tá? Essa fica uma questão para a gente discutir. Tá? Será uma questão ligada ao sexo ou uma questão ligada ao gênero, e aí é o que significa, né? Atitude de homem e mulher em relação a problemas de saúde. Se a gente olhar, essa faz parte de uma das perguntas, né? Por faixa etária, nós temos que 75% das mortes foram de pessoas com 60 anos ou mais. 74% tinha algum fator de risco, tá? Então, por exemplo, na faixa etária, ocorreram algumas poucas mortes em jovens, 3 mortes em jovens de 5 a 19 anos, né? 10 mortes de 20 a 29, 30 a 39, 41 mortes, né? Aí vai aumentando de acordo com o grupo de idade, tá? Né? E você tem uma concentração nessas faixas etárias aqui. Você também tem, em termos de grupo de risco, né? Vocês podem ver, tá? O amarelo são pessoas de 60 anos ou mais. Essa outra cor mais clarinha é gente menor de 60 anos, tá? Então, cardiopatia, né? Mais gente mais idosa, até porque realmente depende muito da idade, a cardiopatia ela vai se agravando, né, com a idade, à medida que você tem. Diabetes, as pneumopatias também, né? As doenças neurológicas, a doença renal, imunodepressão, obesidade. Olha, observem que obesidade e asma vai pegar um grupo mais jovem, tá? Porque eles são mais jovens. E é onde a gente precisa prestar atenção aqui, é nesse tipo de fator. No caso, a obesidade é um fator de risco, a asma é uma doença crônica, né? E acometem grupos bem mais jovens. Depois vou mostrar um pouco dessa estatística para vocês. Aí, pensando um pouco na idade, eu separei para vocês as mortes do ano passado, de fevereiro, por pneumonia e influenza, tá? Em faixa etária, Brasil, foram 5.028 mortes em um mês, só por pneumonia e influenza, num mês que não é um mês de crescimento, né? O que eu fiz aqui? Então, eu tenho um eixo que é a quantidade de mortes e o outro que é a proporção. Então, 72% das mortes por pneumonia e influenza em fevereiro de 2009, as pessoas tinham 70 anos ou mais. Tá? 72%. 60 a 69 anos, né, chegou a 12% das mortes. Tá? E, por incrível que pareça, né, essa faixa etária de 50 a 59 anos, ela teve 6% das mortes, o que é bastante alto, né? Uma morte por pneumonia e influenza. Tá? E a faixa etária de 40 a 49 anos foram 3,7% das mortes, e aí nós temos mortes em todas as faixas etárias, em torno de 2%, e os menores de 5 anos, 1,4%. O que me chama a atenção é esse grupo de 60 a 69 com 11,9%, 12%, e o grupo de 70 e mais com 72,5% das mortes por pneumonia e influenza. Se a gente voltar no slide anterior, né, em que a gente tem essa estatística de que 75% estavam acima dos 60 anos, na realidade, se eu olhar para a pneumonia e influenza, eu tenho
84% das mortes foram acima de 60 anos, tá? Eu estou olhando esse dado de 75% acima de 60 como um dado preocupante, mostrando que eu tenho mais gente jovem morrendo comparado a outros países, tá? Se fosse igual a pneumonia e influenza, tá? Eu esperaria 84% das mortes no grupo acima de 60 anos, e não 75%. Tá? Então, eu tenho... É possível que a gente ainda veja um impacto em outros grupos mais jovens, tá? E é isso que eu estou preocupada. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é também uma média mensal. Desculpem, aqui não é 2009 esse dado, desculpa, esse dado é 2018. Tá? Isso aqui é o quê? Em azul eu tenho a doença cardiovascular, é tudo mortalidade. Esse vermelhinho claro é a pneumonia e influenza. E aqui eu tenho diabetes, né? O que eu quero mostrar aqui? Quero mostrar para vocês que eu tenho uma sazonalidade da pneumonia e influenza no Brasil. Isso vale praticamente para todos os estados. Os estados variam um pouco no período, né, que tem os picos, né? Por exemplo, São Paulo e o sul do Brasil, o pico de morte ele começa em maio e o pico maior é em julho, junho e julho, quase igual. Né? Aqui eu fiz uma média do Brasil, mas mesmo assim você vê que você tem, quando você vai chegando em maio, junho, julho, você tem um aumento das mortes por pneumonia e influenza, daí ela reduz, né? E aí ela volta a subir, né? E aí ela cai. Isso aí são algumas séries, 17, 18, tá? 19, primeiro semestre. Desculpe que o 19 ainda não está pronto até o final, mas vocês veem que os picos vão sempre se dar em torno de maio e junho, na média do Brasil. O que eu quero chamar a atenção é que a cardiovascular ela segue um mês depois, a mortalidade. Então, assim, o que eu espero? Como essa era uma das perguntas, o que eu espero de impacto? Eu espero que eu tenho um mês que eu tenho aumento da mortalidade pela Covid e por outras influências, né, e as pneumonias, porque isso tudo vai acabar, no fundo, você tem um impacto, as pneumonias não vão deixar de ocorrer, não vão. Tá? Assim como as pessoas vão infartar e vão ter AVC, então pode ser até que tenham mais, mas elas vão ter. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a onda de morte por cardiovascular ela vem depois dos picos de pneumonia e influenza. Então, eu espero uma coisa similar. Tá? Então, a gente tem que estar preparado. Eu vou ter um aumento da mortalidade que vai, no nosso caso, diferente dos países do hemisfério norte, né? Eles estão na baixa da pneumonia e influenza lá. Nós estamos na alta. A nossa curva começa a subir, como vocês podem ver, ela começa a subir em abril. Tá? Então, a gente tem uma subida, aí ela vai descer depois de agosto, mas a cardiovascular ela vem sempre um mês depois. Então, eu começo a subir, eu tenho um pico de cardiovascular. Então, eu espero que no próximo mês, maio, né, a gente espera um aumento da mortalidade nesse mês de abril. Nós vamos ver em maio o impacto desse aumento da mortalidade na morte pela doença cardiovascular, ela vai aparecer em maio. Esse é um fenômeno importante para a gente considerar, porque a gente tem que pensar em infraestrutura. Quer dizer, hoje eu penso na infraestrutura para quem está doente pela Covid, que precisa de hospitalização, UTI, cuidado intensivo, mas eu tenho que pensar que eu tenho impacto da Covid também em outras doenças, e isso também vai gerar necessidade de hospitalização. Tá? A gente tem, por exemplo, só de neoplasias no Brasil, né? Eu falei da cardiovascular, agora neoplasia. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, nós temos cerca de 3 milhões de brasileiros que reportaram na pesquisa ter câncer, tá? Estavam sob tratamento de câncer em 2013. Entendendo que essa situação não melhorou, na pior das hipóteses ela é igual, ela não melhorou, né? Ela seria igual ou pior. Então, eu tenho uma quantidade grande de gente que está suscetível e que está imunodeprimida.
Isso dá 1,8% da população brasileira e o câncer é a segunda causa de morte no Brasil. E ele não vai deixar de matar e as pessoas não vão deixar de necessitar de atenção especializada e cuidado hospitalar. Essa tabela aqui está publicada, está num artigo, ela é uma medida da pressão arterial da Pesquisa Nacional de Saúde. Tá? O que foi considerado hipertenso? Pessoas com uma pressão arterial de, pelo menos, hipertenso, 14/9, né? Foram considerados hipertensos, maior que isso ou igual, tá? Só para chamar a atenção, porque vocês podem ver por faixa etária, tá, gente? Então, e eu tenho por sexo, né? Então, o que eu vejo? Primeiro, os homens foram mais hipertensos que as mulheres, né? 25% dos homens, 19% das mulheres, desculpa, 20% das mulheres, 26% dos homens e 20% das mulheres, aqui a prevalência, tá? Vocês podem ver também pela idade. Claro, a pressão arterial, ela aumenta pela idade, a hipertensão aumenta com a idade, mas eu tenho gente jovem que já tem uma prevalência alta de hipertensão, tá? O que me chama a atenção, né? Que eu tenho muita gente tão suscetível. Eu tenho aqui, na Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, eu tenho uma divisão aqui de homens e mulheres e que me explica um pouco desse impacto entre os homens. Então, por exemplo, dos 26% de homens que tiveram uma pressão alta medida durante a pesquisa, né, durante a entrevista domiciliar, tá? Só 35% tinham diagnóstico médico. Desses 35%, né, uma parte usa medicação e outra parte visita o médico regularmente. Se vocês olharem para as mulheres, que é essa aqui, eu tenho 53% das mulheres tinham diagnóstico médico, ou seja, muito mais que os homens só 35% tinham diagnóstico médico, tá? E dessas 50%, né, de mulheres que sabiam da sua condição, né, de pressão arterial, né, eu tenho que elas, 86,8% usa medicação e 74% visita o médico regularmente. Entre os homens, só 65% visitam o médico regularmente. 36% não visitam. Então, isso explica, em parte, o maior acometimento dos homens. Não é só porque eles têm mais hipertensão, é porque eles têm mais doença crônica também, e eles procuram menos os serviços de saúde. Então, lhe dá uma condição pior, né? Em parte por subdiagnóstico, em parte também por ter um menor cuidado. Tá? Só para finalizar, que eu sei que o Mark já está preocupado com o tempo, só falar um pouco de obesidade, tá? Porque chamou a atenção, não é? Aquele grupo jovem com fator de risco de obesidade. Vocês podem ver que a obesidade está nas camadas de menor escolaridade, tá? E nós temos por faixa etária. Então, nós temos um grupo jovem de 18 a 24 anos, 8,5% desse grupo é obeso, não é sobrepeso. Isso aqui nós estamos falando de obesidade, tá? E eu tenho do grupo de 25 a 34 anos, 17% desse grupo, né, populacional obeso de 35 a 44, 22%. Então, o que nós estamos vendo? Uma quantidade de população grande, com fatores de risco, que são riscos para gravidade, né, pela infecção pelo coronavírus, né, e também são risco de morte, aí entenda essa infecção. Isso dá para a gente, provavelmente, vai nos dar uma faixa etária menor comparado aos países desenvolvidos em termos de gravidade, em termos de letalidade também, que é isso que a gente está esperando. Bom? Obrigado, Mark. Desculpa se eu passei o tempo.